Eu me chamo Helena. Tenho 30 anos e meu palco é São Paulo. Não a São Paulo dos rooftops e happy hours luxuosos da Faria Lima que meu pai adora, mas sim a São Paulo da correria, do transporte público lotado e do suor frio na testa para pagar o aluguel no final do mês. Pelo menos é isso que todos pensam. Meu pai, Eduardo, é o tipo de homem que mede o valor de uma pessoa pelo quilate do seu relógio e pelo ano de fabricação do seu carro. Ele é um executivo sênior, ou pelo menos era, em uma das maiores gestoras de ativos do país, a Taurus Capital. Para ele, status não é apenas importante. É a única moeda válida de troca neste mundo. E eu, Helena, a filha mais nova, era a personificação do seu fracasso. A mancha no currículo de seu sucesso. Eu trabalhava como assistente administrativa para uma empresa de tecnologia que ele considerava uma lojinha de fundo de quintal. E meu carro? Ah, meu carro. Era um Fiat Palio 2005, vermelho, com um amassado na porta que eu chamo carinhosamente de cicatrização do trânsito. Eu o usava como uma armadura, ou talvez como um alvo. Durante anos, meu pai usou minha vida como um exemplo de tudo o que eu não deveria ser. Olhe para a sua irmã, Carolina, ele diria, com aquele tom de voz que misturava desprezo e falsa preocupação. Carolina é advogada tributarista, casada com um engenheiro de sucesso, e mora em um apartamento de luxo nos Jardins. Ela é o molde perfeito da herdeira que meu pai sonhou. E eu? Eu era a que vivia de aluguel em um bairro modesto da Zona Leste, a que levava marmita para o trabalho para economizar e que, Deus me livre, pegava metrô quando o Palio decidia não ligar. Mas o dia que marca o início dessa história de reviravolta e vingança sutil não foi um Natal ou um aniversário. Foi uma terça-feira comum, na porta do meu emprego, na região da Berrine. Eu estava saindo para o almoço com meu Palio vermelho berrante estacionado na rua lateral, quando vi a Land Rover preta do meu pai. Ele nunca vinha até o meu trabalho. Jamais. Ele desceu do carro, impecavelmente vestido em um terno risca de giz, o relógio suíço brilhando no pulso, e veio em minha direção. A princípio, meu coração acelerou com uma ponta de esperança boba. Talvez, apenas talvez, ele tivesse vindo me ver. 20 segundos depois, essa esperança virou poeira. O motivo da visita era um só: humilhação. Ele precisava de um favor, claro, um favor que só eu poderia fazer. Ele precisava de um documento meu para fins burocráticos de imposto de renda. E ao invés de pedir por telefone, decidiu fazer uma performance. Helena, minha filha, ele disse, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Você ainda está nessa empresa? Ele fez aspas com os dedos, olhando ao redor com desdém para a fachada modesta do prédio comercial. Eu apenas assenti, o nó apertando na minha garganta. E esse Palio? Pelo amor de Deus, parece que saiu de um ferro velho. Você não tem vergonha de estacionar isso aqui na frente? E me diga, quanto você está ganhando? Uns 4, 5 mil? Carolina faz isso em uma tarde de consultoria. Você precisa de ambição, minha filha. Você precisa se mover. Aliás, pega esse documento para mim logo, estou atrasado. Tenho uma reunião com o Fundo Águia essa tarde. Gente grande, coisa que você jamais entenderia. Ele riu. Uma risada curta, seca, cheia de escárnio. Uma risada que rasgou minha alma e plantou a semente da mais elaborada e estratégica vingança que São Paulo já viu. Ele não sabia, mas naquele momento, ele acabava de assinar a petição para o próprio destino. Meu salário baixo era uma ilusão, e o carro velho, uma peça de xadrez. E o Fundo Águia? Bem, sobre o Fundo Águia, meu pai não fazia ideia da profundidade do erro que estava cometendo ao pronunciar aquele nome. Ele não tinha a menor ideia de quem estava me esperando na porta da empresa, ou melhor, de quem estava me esperando dele. Eu me afastei, dei-lhe o documento e o observei partir, sentindo o peso da humilhação, mas também a adrenalina de um segredo que eu guardava às 7 chaves e que estava prestes a explodir no mundo corporativo paulistano como uma supernova. E a partir daquele momento, o jogo não era mais sobre o Palio, mas sobre quem realmente dirigia as regras do mercado financeiro. O escárnio do meu pai não era novidade, mas a intensidade com que ele riu do meu Palio e do meu salário fez algo diferente. Não foi dor, foi uma chama fria e calculista que se acendeu dentro de mim. O Palio vermelho, amassado, que ele tanto desprezava, era, na verdade, a minha trincheira. Era o disfarce perfeito para a minha verdadeira vida, o biombo de uma realidade que ele sequer imaginaria.
Naquele mesmo dia, após vê-lo partir na sua Land Rover, voltei para o meu modesto escritório, mas não para continuar a digitar planilhas. Na verdade, meu trabalho na lojinha de fundo de quintal era uma farsa. Eu era, sim, a assistente administrativa da Inovatech, mas a Inovatech era uma fachada. Sua função real era ser a holding de um dos maiores e mais agressivos fundos de private equity da América Latina, o mesmo que meu pai acabara de mencionar com tanto respeito, o Fundo Águia. Sim, o Fundo Águia. Aquele nome que ele usou para me diminuir era, ironicamente, a minha arma. A Taurus Capital, onde meu pai era sócio-diretor e responsável por toda a carteira de crédito e fusões, estava em uma situação desesperadora. Havia meses que eu acompanhava, de longe e em segredo, a deterioração do seu principal projeto, o Ponte Aérea, um mega empreendimento imobiliário em Barueri que estava afundando a empresa. O resgate só poderia vir de um lugar, um aporte de capital maciço e uma reestruturação cirúrgica. E o Fundo Águia era o único player disposto a correr o risco, mas com condições draconianas. Eu não era a dona do fundo, mas era a Chief Strategy Officer, a CSO, a cabeça pensante por trás de cada aquisição de risco e cada reestruturação hostil. A decisão final sobre o destino da Taurus Capital passava pela minha mesa, pela minha caneta. E o motivo pelo qual eu mantinha o palio e o emprego de fachada? Era parte de um plano muito maior. Meu avô, que havia fundado a Taurus Capital antes de meu pai assumir e desvirtuar seus valores, havia me deixado uma cláusula secreta no seu testamento. Ele não me deu dinheiro. Deu-me a opção de comprar uma participação minoritária e dormente no Fundo Águia sob a condição de que eu só poderia ativá-la e assumir meu cargo se mantivesse um perfil de vida discreto por 5 anos. Ele queria que eu aprendesse a ver o mundo sem o filtro da riqueza, a construir meu valor longe do sobrenome familiar, e testar a lealdade e o caráter da minha própria família. 5 anos. Eu mantive o segredo, suportei a humilhação e vivi uma vida dupla. Noite e dia, enquanto meu pai me ignorava, eu estava em videoconferências com Nova York, Berlim e Tóquio, desenhando o mapa de poder que me levaria de volta à mesa dele. Meu salário de assistente era apenas um troco, a cortina de fumaça. Meu verdadeiro salário, o bônus anual do Fundo Águia, era mais do que meu pai havia visto em 10 anos de carreira, mas estava bloqueado em trusts até o momento da minha revelação. Aquele dia, ao ouvir meu pai desprezar a minha vida e citar o Fundo Águia, o ciclo de 5 anos se completava. O palio vermelho, amassado, não me dava vergonha. Me dava a liberdade de operar sem ser vista, a liberdade de me vingar com inteligência e estratégia, e não com gritos e ressentimento. O plano de vingança que se desenhava não era para tirar tudo dele, mas para forçá-lo a ver o meu verdadeiro valor, a entender que o palio valia mais que a Land Rover, se quem o dirigia tinha o poder de decidir o futuro de um império. Naquela tarde, na minha mesa modesta, eu dei a ordem. Era hora de finalizar a proposta de resgate da Taurus Capital. Eu não podia simplesmente assinar o cheque. A vingança precisava ser mais profunda, mais educativa. Ela precisava ser no palco que ele mais valorizava, a sala de reuniões. E a pessoa que ele esperava encontrar na porta da empresa, o bilionário estrangeiro, seria, para o seu terror, a sua própria filha. Aquele momento na porta da Inovatech não foi apenas a humilhação, foi a confirmação de que eu estava no caminho certo. Meu pai não mudaria, não por vontade própria. A arrogância dele era um parasita que se alimentava de status e dinheiro. A vingança que eu estava arquitetando tinha uma finalidade maior: salvar o legado da Taurus Capital que meu avô havia construído com integridade e, em um ato de extrema ironia do destino, salvar meu pai dele mesmo. O projeto Ponte Aérea era um poço sem fundo. Meu pai havia apostado tudo, ignorando análises de risco e inflacionando relatórios para investidores. Ele estava à beira de um colapso financeiro e moral que arrastaria centenas de famílias consigo. E agora, como CSO do Fundo Águia, eu tinha a responsabilidade, e o prazer sutil, de ser a única tábua de salvação. A partir daquela tarde, minha vida dupla se intensificou, mas com um novo foco. Mandei meu braço direito no fundo, um executivo experiente chamado Sérgio, fazer a abordagem formal à Taurus Capital. A estratégia era simples. O fundo faria a proposta de resgate, com a condição de que o CEO deles estivesse presente na reunião final. O CEO da Taurus era meu pai, Eduardo. O detalhe crucial:
Sérgio mencionou que o Fundo Águia seria representado pelo seu principal estrategista, uma pessoa reservada que não dava entrevistas e que era conhecida apenas pela sua genialidade impiedosa em reestruturações. A arquiteta do silêncio. Essa figura para quem meu pai faria a apresentação de sua vida era eu. Enquanto Sérgio e sua equipe cuidavam da burocracia, eu mergulhei fundo na operação da Taurus. Passei a usar minhas noites para analisar cada balanço, cada e-mail, cada relatório de crédito que meu pai havia manipulado. Eu sabia, com detalhes assustadores, não apenas onde a empresa estava sangrando, mas também quais eram os pontos fracos da armadura do meu pai. O Palio Velho se tornou meu cúmplice em uma caçada silenciosa. Eu o dirigia até os escritórios da Taurus tarde da noite, estacionava em becos escuros e observava. Eu via meu pai saindo exausto, às vezes cambaleante, o peso da falência iminente já visível em seus ombros. Nesses momentos, a raiva dava lugar a uma ponta de pena. Ele estava destruindo a si mesmo, tentando manter um status que já não existia. Lembro-me de uma noite em particular. Estava chovendo forte, aquela chuva torrencial paulistana que transforma ruas em rios. Meu pai saiu do prédio da Taurus e ficou parado sob a marquise, ligando incessantemente para alguém que não atendia. Era Gustavo, meu irmão, o filho de ouro que ele tanto elogiava. Gustavo era herdeiro do nome, mas não do talento, e estava em Los Angeles gastando as economias da família em um projeto de cinema falido, completamente alheio à crise do pai. Eu o ouvi gritar no telefone, a voz embargada. Você precisa voltar! O Fundo Águia está nos pressionando! Eu não aguento mais! Naquele instante, entendi que minha vingança não era só sobre um carro velho e um salário. Era sobre o peso da solidão que a ambição cega impôs a ele. Eu poderia ter ido embora, deixado o Fundo Águia devorar a Taurus e assistido à sua queda do meu Palio Vermelho. Mas meu avô não me deu esse poder para destruir. Ele me deu para reconstruir. A reunião final foi marcada para a semana seguinte, na sede da Taurus Capital, no coração do Itaim Bibi. A ironia era cruel. Meu pai, o homem que riu do meu carro e me disse que eu não entenderia nada de gente grande, teria que implorar pela salvação de sua vida profissional para a arquiteta do silêncio. Eu pedi a Sérgio que deixasse claro. A negociação começaria com uma apresentação do CEO da Taurus sobre o ponte aérea, e eu teria a satisfação de ver meu pai se humilhando profissionalmente, apenas para ter a chance de reconstruir tudo o que ele havia perdido. A vingança estava pronta. Mas a surpresa final, o toque inesperado que transformaria a humilhação em perdão, ainda estava por vir. Eu preparava a armadilha, mas o alvo principal não era a sua reputação, e sim o seu coração. Os dias se arrastaram com a lentidão de uma espera crucial. Meu pai estava no auge de seu nervosismo. Eu podia sentir a tensão no ar em cada telefonema que eu não atendia, em cada e-mail que eu ignorava, mantendo meu papel de filha ausente e irrelevante. Ele ligava para Carolina, que, ocupada com seus próprios círculos sociais de elite, mal lhe dava atenção. Lembro-me de uma ligação, ouvida através da secretária eletrônica, onde ele implorava a Carolina que usasse seus contatos para adiar a reunião com o Fundo Águia, citando a impiedosa Chief Strategy Officer. O desespero dele era palpável, e eu me deliciei brevemente com a ironia. O homem que pregava ir à ambição e à autossuficiência estava agora à beira do abismo, dependendo da piedade de quem ele desprezava. Enquanto isso, eu estava em uma intensa imersão no Fundo Águia. Meu Palio 2005, com o amassado na porta, ficou estacionado na garagem da sede do fundo por toda a semana. Meu guarda-roupa de assistente administrativa foi substituído por ternos sob medida, discretos, mas com um corte que gritava autoridade silenciosa. A vingança, eu sabia, não deveria ser um espetáculo de luxo, mas uma demonstração de poder. Eu não precisava de um anel de diamantes para provar meu valor. A inteligência e o controle da situação eram o meu brilho. A minha equipe estava tensa, mas eu lhes garantia discrição. Eles sabiam da minha história, sabiam o que significava este resgate, e estavam a postos. A reunião estava marcada para quinta-feira, às 10 da manhã, na sala de conferências principal da Taurus Capital. Eu instruí Sérgio a chegar 10 minutos antes, acompanhado por 3 advogados do fundo. Eu chegaria pontualmente, sozinha, sem alarde. A surpresa era o elemento mais importante para a retenção. O choque dele precisava ser capturado em sua forma mais pura. Na manhã da fatídica quinta-feira, acordei antes do nascer do sol. Em vez de tomar um café rápido e pegar o metrô, como faria na minha vida de fachada,
Eu tomei meu tempo. Repassei a apresentação mentalmente e vesti o meu terno. Não chamei um motorista. Em vez disso, desci até a garagem, entrei no Palio Vermelho e liguei o motor barulhento. Meu coração estava em um misto de nervosismo profissional e satisfação pessoal. Eu dirigi o Palio até o Itaim Bibi, atravessando a Avenida Brigadeiro Faria Lima, passando pelas torres de vidro que meu pai tanto admirava. Eu estacionei o Palio na única vaga de rua disponível, a menos de 50 metros da entrada principal da Taurus Capital. A Land Rover do meu pai estava lá, lustrosa e imponente, um símbolo vazio de seu orgulho. Eu estava saindo do Palio, ajeitando o blazer, quando a porta da Taurus se abriu, e lá estava ele, Eduardo, meu pai. Ele estava parado na porta de vidro com seu terno cinza, impaciente e ansioso. Ele não estava me esperando. Ele estava esperando o carro de luxo, o motorista, o aparato que acompanha um CSO de um fundo de bilhões. E então, ele me viu. Eu saindo do meu Palio Vermelho amassado, segurando uma pasta preta simples com a postura de quem estava ali a negócios, não para pedir esmola. O Palio o fez rir mais uma vez. Ele fez um gesto com a mão, chamando-me, e seu rosto estava contorcido em uma expressão de impaciência e zombaria. Helena, o que você está fazendo aqui? Veio pedir carona para almoçar? Estou com o Sérgio do Fundo Águia. É a reunião da minha vida. Você não pode estacionar essa lata velha aqui. Vão pensar que você é... Você sabe. Vai para o seu trabalho, por favor. Eu te ligo depois. Ele riu de novo. Aquela risada que me lançava de volta aos 15 anos. Essa foi a sua última dose de desprezo. A risada final. Eu não respondi. Apenas o encarei, o silêncio da minha resposta sendo mais cortante do que qualquer grito. E naquele momento ele não sabia, mas a pessoa que ele esperava na porta da empresa estava a apenas 10 passos dele. Eu fechei a porta do Palio, senti o peso da minha pasta na mão e comecei a caminhar em direção à porta de vidro, onde meu pai, com o queixo erguido e a pose de CEO, esperava a sua salvação. O jogo havia terminado, e ele estava prestes a descobrir que a única coisa que ele não entendia de gente grande era o poder do silêncio. Eu o ignorei, caminhando em direção à porta de vidro da Taurus Capital. A expressão no rosto do meu pai passou de zombaria à confusão, e então, à irritação. Helena, eu disse para ir embora. Não faça eu me envergonhar na frente do pessoal do Águia. Ele tentou me interceptar. Eu mal pisei no mármore frio do saguão quando Sérgio, meu braço direito no fundo, veio em minha direção, um sorriso discreto no rosto. Meu pai se aprumou, pronto para o protocolo de CEO. Sérgio o ignorou completamente. Ele parou na minha frente, estendeu a mão para mim e disse, com a voz clara e audível em todo o saguão. Senhora Helena, que bom que chegou. Doutor. Eduardo. Esta é a chefe de estratégia que o Fundo Águia enviou. Ela dará a palavra final sobre o resgate. O saguão ficou em silêncio. O mármore parecia tremer sob os meus pés. A reação do meu pai foi a que eu esperava, mas ver a expressão de descrença e choque em seu rosto, ao vivo, foi o auge da minha vingança. Seu rosto, normalmente bronzeado pela arrogância, perdeu toda a cor. Ele parecia ter visto um fantasma. Helena? Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Você é a arquiteta do silêncio? A voz dele era um sussurro rouco. Eu o olhei nos olhos, sem piscar. Aquele momento era o clímax da minha vida dupla, a culminação de 5 anos de sacrifício. Bom dia, pai. É um prazer fazer negócios com você. Agora, se me dão licença, estou atrasada para a minha reunião. Eu o ultrapassei e segui Sérgio até a sala de conferências, deixando meu pai parado no meio do saguão, a Land Rover e o Palio competindo silenciosamente pelo título de objeto mais humilhante da cena. A reunião começou tensa. Meu pai e seus sócios estavam visivelmente abalados. A apresentação sobre o ponte aérea foi patética. Ele gaguejou os números, tentou esconder os desfalques e pela primeira vez na vida parecia pequeno. Esta era a minha vingança. Não com palavras, mas com a evidência de sua incompetência sob pressão, de sua incapacidade de gerir a empresa que meu avô lhe havia confiado. Quando ele terminou, em um silêncio constrangedor, foi a minha vez de falar. Eu não gritei, nem o humilhei pessoalmente. Eu usei a linguagem que ele entendia, a linguagem dos números. Eu o confrontei com um mapa de risco que eu mesma havia desenhado, expondo cada erro de cálculo, cada omissão de relatório, cada mentira que ele havia contado aos investidores.
Foi uma luta intelectual e profissional, onde eu estava figurativamente em cima dele, esmagando-o com fatos e estratégias. A vitória não era o dinheiro, mas a prova irrefutável de que ele era o problema, e eu, a solução. O clímax veio quando mostrei o gráfico que detalhava o custo total do resgate. Era um valor astronômico. Meu pai engoliu em seco. Helena, o que você quer? Você quer o meu lugar? O que o fundo quer? Quer a Taurus? Ele estava derrotado. Sua postura havia sumido. Eu me inclinei sobre a mesa, meus olhos encontrando os dele. O Fundo Águia tem um interesse. O interesse do meu avô. E sim, pai. O Fundo Águia vai injetar todo o capital. Mas sob uma condição, e esta é inegociável. O silêncio na sala era absoluto. Todos os sócios olhavam para ele, e ele olhava para mim, a filha que ele havia desprezado. O fundo vai salvar a Taurus, mas você, pai, vai assinar a sua renúncia imediata. E a sua participação acionária será vendida ao fundo por um valor simbólico, para cobrir os passivos que você criou. A vingança estava completa. A destruição total de seu ego. Mas a vingança de verdade, aquela que transformaria a vida, estava apenas começando. A sala de conferências ficou em um estado de choque catatônico. Os sócios se entreolhavam, aliviados pela salvação da empresa, mas horrorizados pela queda do seu líder. Meu pai, Eduardo, não gritou. Ele apenas desabou em sua cadeira, sua cabeça caindo nas mãos. O terno caro, o relógio suíço, tudo perdeu o brilho. Ele era apenas um homem velho e quebrado. Eu o observei por um longo momento, permitindo que o peso de suas ações o esmagasse. Eu podia ter parado ali. Poderia ter assinado os documentos e saído, deixando-o na ruína moral e profissional que ele merecia. Mas a vingança que meu avô me ensinou não era sobre punição. Era sobre propósito. Eu estendi a mão para Sérgio, que me entregou um envelope pardo. Coloquei-o no centro da mesa, empurrando-o gentilmente em direção a meu pai. Pai, antes que você assine a renúncia, há mais um documento. Ele hesitou, os olhos vermelhos. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. Era uma escritura de doação. Não era de dinheiro, mas de tempo. O documento detalhava a criação de uma fundação de microcrédito para mulheres empreendedoras da zona leste de São Paulo, a mesma região onde eu vivi minha vida de fachada. A condição do resgate da Taurus era que ele não apenas renunciasse, mas que dedicasse os próximos 5 anos de sua vida, sem remuneração, à gestão dessa fundação. Ele teria que usar sua expertise financeira para ajudar as pessoas que ele mais desprezava. Os pequenos, os sem ambição. O dinheiro para a fundação viria do valor da sua participação acionária, que ele teria que abrir mão, o simbólico que eu havia mencionado. Eu o forcei a abdicar do status e a encontrar um novo valor: o serviço. Ele leu o documento e então me olhou. Pela primeira vez em anos, não havia desprezo nos seus olhos. Apenas uma dor profunda e a confissão silenciosa de um erro colossal. Por que, Helena? Ele sussurrou. Por que não me destruiu de vez? Você podia ter feito isso. Eu me sentei na ponta da mesa, a postura de CSO se desfazendo em algo mais humano. Porque você me ensinou o valor do trabalho duro, pai. Eu só não aprendi do jeito que você queria. Eu vi o que a sua ambição cega fez com você. E eu não queria que o legado do meu avô, a integridade da Taurus, se perdesse no seu ego. Esta é a sua chance. É a chance de usar seu talento para algo que importa, de reconstruir algo que não seja um placar. Eu peguei minha caneta e assinei os documentos do fundo. Em seguida, peguei a caneta e entreguei a ele. O palho vermelho está lá fora, pai. Vá. Vá para a Zona Leste e encontre o seu valor real. A cena que se seguiu foi inesquecível. Meu pai assinou os documentos de renúncia e o termo da fundação. Ele se levantou, deu a volta na mesa e, ao invés de me repreender ou me atacar, ele me abraçou. Não um abraço forçado, mas um abraço de arrependimento. Me perdoe, minha filha. Por tudo. Eu retribuí o abraço, sentindo o nó em meu peito se desatar. Não era uma derrota para ele. Era uma libertação. Naquele dia, a vingança não terminou com a ruína de um homem, mas com o início de sua transformação. A Taurus Capital foi salva. Eu assumi como CEO interina para guiar a reestruturação e 1 mês depois, recebi uma ligação. Era meu pai. Ele estava na fundação, suando, mas feliz, dando a primeira consultoria de crédito para uma costureira que precisava de capital para expandir. A vida dele havia mudado.
A minha também. O Palio Vermelho agora tinha um motorista. Mas de vez em quando, nos fins de semana, eu mesma dirijo, só para lembrar a origem do meu poder. A transformação não foi imediata nem um conto de fadas, mas foi real. Meu pai, Eduardo, encontrou um novo propósito na fundação, longe do brilho frio do mercado financeiro que o havia consumido. No início, ele reclamava do calor, do trânsito, da falta de café expresso, mas as histórias das mulheres que ele ajudava, as pequenas vitórias delas, a gratidão genuína que ele nunca havia experimentado na Taurus Capital, lentamente reconstruíram sua alma. Ele parou de medir o sucesso pelo que possuía e começou a medi-lo pelo que ele dava. Eu, por outro lado, estava no comando da Taurus Capital. Eu reestruturei a empresa, injetei capital e o Fundo Águia tornou-se meu sócio principal. Não foi fácil. Tive que demitir amigos de meu pai e desfazer acordos podres. A transição foi uma luta constante, mas a diferença era que agora eu lutava por um legado de integridade. E no processo, eu redescobri a minha irmã, Carolina. Ela, que sempre fora a filha perfeita, foi a primeira a me ligar após a notícia de que meu pai havia renunciado para ir para uma ONG na Zona Leste. Ela estava confusa, mas também curiosa. Ela me visitou na fundação e viu nosso pai, o temido CEO, conversando com uma quituteira sobre fluxo de caixa. Carolina, com seu conhecimento em direito tributário, ofereceu seus serviços pro bono à fundação. Ela e eu, que antes éramos separadas pelo desprezo e pela ambição, nos unimos no mesmo propósito: honrar o nome da família por meio de um trabalho que realmente importava. A vingança, que começou com a humilhação do meu pai, culminou na união de uma família que havia sido destruída pelo dinheiro. Não usamos a palavra, mas a verdadeira união aconteceu, e o carro velho foi o catalisador. Certa tarde, meu pai me ligou da fundação. Ele estava animado. Helena, eu consegui o patrocínio de uma empresa de logística. Vamos quadruplicar o número de mulheres que ajudamos este ano. Ele não estava mais preocupado com a Land Rover. Ele estava preocupado com o impacto. E a propósito, ele acrescentou, a voz mais leve do que eu a ouvira em anos. O que você fez com aquele Palio Vermelho? Eu pensei em reformá-lo e usá-lo para levar doações para cá. Seria um bom símbolo. Eu sorri. O Palio havia cumprido a sua missão. Eu o havia vendido para um jovem que precisava de um carro para começar a trabalhar. O símbolo, eu disse a ele, não está no carro, mas na atitude. A atitude, pai, é o seu novo motor. A vingança foi completa. Meu pai perdeu o orgulho, mas ganhou a alma. Eu ganhei o respeito e o controle do império familiar, mas mais importante, eu ganhei a minha família de volta. Eu não os destruí. Eu os forcei a serem melhores. Eu não queria que ele ficasse pobre. Eu queria que ele fosse um homem de valor. Essa foi a minha vingança. Um plano arquitetado por 5 anos debaixo do disfarce de um salário baixo e um carro velho. E agora, olhando para trás, eu entendo que a maior força de um CSO não está no poder de destruir, mas na sabedoria de reestruturar, de usar a vingança para curar.